Eu sou de Minas, mas eu vim para São Paulo com 7 anos, com 6 para 7 anos, né? Com 6 anos, quando eu ia começar a estudar, meu pai faleceu. Meu pai era do movimento e eu tinha um tio que era militar, então era muito difícil a nossa vida, porque era uma vida de ditadura. E meu tio tinha regra para tudo, né? Ele era contra tudo e tal. E a gente consegue sair debaixo dele, né? Que a gente, uma vez quando ele viajou, nós fugimos e fomos embora e deixamos ele lá. E minha mãe era uma pessoa que me ensinava muito também. Minha mãe era uma pessoa que tinha uma criatividade muito grande. E a minha irmã tinha feito magistério e pedagogia. Eu comecei a fazer ciências contábeis lá no Ibirapuera. Era outra coisa, era outra vida. Eu era compradora de uma firma e eu comprava coisas grandes, entendeu? Quando eu deixo tudo isso, eu também mudei aí que eu vou para o social. E eu fui aprendendo muito aqui. A Genésia me aprendeu a ver melhor as coisas, me aprendeu a ter força, sabe? A ser forte. Então, assim, você tem que ser forte e ter adquirir conhecimento, que é conhecimento ninguém nunca tira da gente. E ir transformando. Então, tem que atuar para transformar. Se a gente não atua, nós não vamos transformar nada. Eu milito no movimento de meninos e meninas de rua e começo a fazer um curso que foi financiado pela ONU e pela FAO, que chamava Técnico em Desenvolvimento Econômico. Então, teve algumas bolsas na cidade. E eu estava meio que revendo a minha vida e a minha irmã falou assim, tem esse curso aqui, você não quer fazer? Eu falei, vou lá, né, ver se eu consigo. Aí eu consegui a bolsa para fazer e foi em Tapicirica da Serra. E lá eu conheci o João Miranda, o Geraldo, todo mundo aqui do Heliópolis e do pessoal dos movimentos da cidade, porque foi oferecido para a cidade toda. E aí eu começo a vir para o Heliópolis, né? E eu começo a vir para as reuniões, e aqui tinha um motocross ainda, ali no motocross não tinha nada, onde é o Imperador hoje era o motocross. Então ali era um lugar de moto, de fazer motocross, né? E aqui tinha pouco o Copa-Rio. O Copa-Rio era um campo enorme e tinha uma árvore linda que eu fecho os olhos e eu vejo aquela árvore, né, maravilhosa. Aquela árvore deveria ser centenária quando tiraram. Então aí quando eu venho para cá tinha pouco, tinha muito barraco ainda. E eu começo a militar com o povo da UNAS, que na época não era UNAS ainda, era Comissão de Moradores. E aí eu começo a militar aqui e começo a conhecer as pessoas, e meu forte era criança e adolescente, principalmente criança em situação de rua, em situação de vulnerabilidade social. Quando eu venho morar aqui, eu começo a trabalhar no CCAS, e aí eu começo lá embaixo no Heliópolis, na Coronel Silva Castro, que era bem diferente do que é hoje. Era uns 2 lugarzinhos, era tudo... onde a quadra hoje era um barranco, que a gente fazia escada para descer. Aí a gente começou a trabalhar, fazer grupo de formação, ver como era importante, né? E aí a gente foi se juntando, né? E eu nesse tempo, eu fui me juntando com as pessoas. Tinha a FIA, né? Tem a FIA, a Maria Aparecida Valderlei, que hoje é diretora de uma creche. A FIA, nós batia essa favela, era eu, a FIA, a Genésia, batia essa favela. Aí eu conheço a Mércia também, porque a Mércia eu já conheço lá de trás, da militância lá de trás. E a gente começou a fazer as coisas e começou a pensar também, que pensar dói, né? E aí começamos a pensar junto, porque pensar sozinho também não dá. Começamos a trazer os pensamentos e colocar em prática de como que a gente tinha que se libertar de tudo isso. Então a gente queria melhorar as coisas. Então, para melhorar, a gente tinha que ver o que realmente, né? E realmente a gente tinha que lutar, que não tinha política pública nenhuma. Aí de lá para cá só foi luta de resistência. Então hoje a gente está para transformar, não para sair, né? E para urbanizar. Nossa luta é urbanizar Heliópolis, né? Tanto que muita coisa já aconteceu. Nós temos a rede de esgoto, né, que não tinha. Que a rede de esgoto vem no governo Lula, no PAC, no Programa de Aceleramento, que a gente consegue fazer o esgoto aqui, a rede de saneamento básico, né, que é a água e esgoto, eles foram muito bem feitos, que não era.
Então, assim, tinha isso, a escola, aí já tinha o Gonzaguinha, né? Porque o Gonzaguinha tinha sido construído também dentro da luta do pessoal quando ocupou, deixar aquela parte para a escola. Então era mais ou menos assim, né? A rádio era de corneta ainda. Então a rádio era de corneta, tinha as cornetas nos postes, né? O seu Delmiro estava sempre na rádio, a rádio ficava ali, onde é o CCA hoje. Eu ficava numa salinha lá e às vezes o seu Delmiro esquecia ligado. Que assim, tinha uma hora, por exemplo, que de noite tinha que abaixar o som, né? Porque estava silêncio, então o som era muito grande. Uma vez uma criança se perdeu, ele veio na rádio muito cedo. Acho que era de madrugada ainda, para anunciar se alguém tinha visto, tal a criança. Quando ele liga, dá necrofonia, né? Que começa. Parece que está abaixando um over, que dá aquele som de filme, de extraterrestre. Então, mas era uma época onde o lixo também todo mundo jogava de qualquer jeito, hoje já não é, né? Aqui o lixeiro nem entrava, mas agora hoje tem dia certo para entrar. Aí a gente começa a fazer movimentação para ter creche, a gente começa a ir atrás das políticas públicas, se juntar. Na época da Luísa Erundina também teve uma melhora muito grande que muda esse sistema. Do ZEM passa a ser CJ. E assim, o que eu acho, o que eu observo é que a geração, ela ainda é muito superficial, assim, sabe? Ela ainda tem ela cria uma certa barreira entre ela e o outro. E eu acho que devia quebrar essa barreira. E ter mais empatia e se colocar no lugar do outro. Porque às vezes o que eu sei o outro não sabe. E às vezes o outro usa de estratégia que parece que ele está sendo malandro, mas é a formação que ele teve e o conhecimento que ele não teve. E que faz ele dar um jeitinho ali para ele, entendeu? E a gente vive numa situação, hoje atual, que a gente tá fazendo a pandemia. E eu estou aí na frente fazendo cadastro e lidando com as pessoas que vêm. Então, eu vejo isso nas pessoas, né? Às vezes as pessoas têm uma necessidade, não porque ela quer ser melhor, não porque ela quer roubar, não porque... É porque ela fala assim, eu vou lá, eu vou pegar de novo, porque eu não vou ter, né? E ela vem, e às vezes ela fica meio... E ela acaba se enrolando e acaba... A gente tem que perguntar, porque às vezes tem as estratégias que pode deixar o outro sem, mas a gente tem que saber também lidar com isso. Esse tipo de coisa, assim, eu acho que a gente precisa ter mais empatia, se colocar no lugar do outro. Outra coisa também de transformação é a questão de tudo ter alvenaria, de ter água fácil, luz fácil, essa internet que não presta, mas esse sinal de internet que ainda não é bom, mas a gente tem. O que eu me vejo lá atrás é de tanta criança que não está alfabetizada. A gente está até pensando nisso, num projeto de alfabetização, para alfabetizar de 8 a 11 anos, de 6 a 11 anos, a parte, sabe? Porque vai ser um prejuízo danado esses 2 anos nas costas dessas crianças, dessa geração. Essa geração vai ter... Então a gente precisa intervir nisso, senão vai ser um retrocesso, né? A gente continua firme, agora falando quanto luta tem o maior orgulho de fazer parte da UNAS. Eu acho que a UNAS é uma organização de uma resistência imaculada, no sentido de que você vê a cidade, a gente não estremeceu, a gente continua com a nossa luta, do mesmo jeito, porque assim, tem gente que sai do trem. A UNAS aqui não tá para formar, a UNAS aqui não é para você ser gerente sabe? É para você vir com a alma limpa, né? Você vai encontrar muita gente que acha que é fácil. É fácil olhar a olho nu agora, né? Olhar e achar que é fácil. Não foi fácil e não é fácil manter uma organização desse tamanho. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte da UNAS
e de estar aqui até hoje, né? Eu tenho tem muita coisa que precisa ser feita que não é só por nós, né? A gente precisa se fortalecer mais para a gente ter voz, para a nossa voz ser forte e calar o opressor, né? Quem está nos oprimindo. Porque a gente precisa, não só nós aqui, mas o Brasil precisa colocar em prática a Constituição de 88, colocar em prática os artigos, né? Por exemplo, o 225 fala da educação, colocar em prática tudo que está ali, porque a gente precisa cuidar da educação.